Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão no segundo domingo do Advento. Estamos no ano A, Evangelho de São Mateus, nosso segundo encontro. O centro da liturgia deste segundo domingo do Advento é a vinda do Cristo no meio de nós. O que o profeta Isaías irá profetizar na liturgia de hoje, descobrimos os traços do Cristo Messias. O Cristo Messias que vai brotar do tronco de Jessé e será cheio do Espírito do Senhor, que irá julgar não pelas aparências, mas julgar com justiça. João Batista, o último dos profetas, anuncia a proximidade do reino dos céus. Ele prepara o caminho do Senhor, anunciando a necessidade da conversão e realiza um batismo de conversão. Ele anuncia o Cristo Jesus que vem, o que tem um poder maior que ele. O Senhor Jesus já veio na história, nasceu em Belém e continua a se manifestar no hoje da nossa história. Somos chamados, então, a acolhê-lo, usando de misericórdia para com nossos irmãos e irmãs. Na liturgia, em preparação para o Natal, hoje vamos encontrar a figura de João Batista. O convite de João Batista continua a ressoar na Igreja. Nós que recebemos o batismo no Espírito Santo. Praticar ações que se conformem ao arrependimento, que provem nossa conversão, uma conversão constante para manter a fidelidade a Jesus no nosso dia a dia. A antífona de entrada é tirada do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 19 e versículo 30. Povo de Sião, isto é, povo da Igreja, que se reúne para celebrar o Senhor, o Senhor vem para salvar as nações, isto é, a salvação é universal. E na alegria do nosso coração, soará majestosa a sua voz. Aquele que vem pela palavra animada e aquele que vive na Eucaristia, vem salvar a todos. É motivo de celebrar, é motivo de alegria. A primeira leitura é tirada do profeta Isaías, capítulo 11, do versículo de 1 a 10. Nosso Deus não esquece a sua promessa. Ele não tem amnésia nem Alzheimer, defeito da criatura, não do Criador. A dinastia de Davi é uma árvore cortada, decepada, que é a estirpe de Jessé. Nomear Jessé é uma fórmula de humildade, reconhecimento de uma humilde origem. As origens são insignificantes. O tronco foi cortado no exílio da Babilônia, mas um rebento, devido à perene promessa divina, irá vivificar. Surgirá uma flor. O Espírito Vento simboliza o Espírito de Deus, ordenador do universo, da criação. É o Espírito que anima os heróis carismáticos, juízes, e anima os profetas desde Moisés. Assim o rebento de Jessé se ergue como centro
4 pontos cardeais, os 4 ventos, e pousam sobre o rebento. Sabedoria e discernimento quer significar percepção intelectual, habilidade de agir. Conselho e fortaleza são virtudes do governo e da ação militar. Ciência e temor de Deus, sentido religioso, isto é, feito de tratamento confiante e reverência. Da plenitude dos carismas brota o governo justo exercido no ato de julgar. Ao julgar, se deve eliminar aqueles que provocam injustiças, pois eles fariam impossível a paz. A paz humana vivida numa sociedade justa se estende aos animais. Um novo Éden, um novo paraíso. A paz paradisíaca reina no mundo animal, rompendo toda animosidade. Assim que os ímpios são destruídos e as feras elas são amansadas, instaura o paraíso, cujo centro é Jerusalém. O lobo, animal selvagem, viverá com o cordeiro, animal doméstico. O leopardo, animal selvagem, viverá com o cabrito, animal doméstico. O bezerro, animal doméstico, e o leão, animal selvagem, comerão juntos. E diante deste mundo reconciliado e paradisíaco, até a criança poderá a todos pastorear. A vaca, animal doméstico, e o urso, animal selvagem, irão pastar juntos, e suas crias descansarão juntos. O leão, animal selvagem, comerá palha com o boi, animal doméstico. A criança de peito colocará a mão no buraco da cobra venenosa, não terá medo de colocar a mão na toca da serpente. Ao ser destruído os ímpios, as feras amansadas, será o fim de todo mal. Será uma terra de paz. Não haverá mortes em Jerusalém, onde vai vigorar o saber do Senhor. A raiz de Jessé será erguida, será um sinal que atrairá todos os povos a Sião. Morada, terra dada ao povo de Deus. Este rebento que brotará da raiz de Jessé é o ungido, é o Messias, e nele é que irá repousar o Espírito Santo, o Espírito do Senhor. Ele vai trazer o conhecimento e justiça de Deus, instaurar um reino de justiça e paz. Este Messias prefigurado é Jesus Cristo, o Filho de Deus, feito homem. O salmo responsorial é o Salmo 71, 72. É o salmo do pré-exílio da Babilônia. Este salmo é um canto dos pobres, humildes e fracos, que sem nunca cansar manifestam sua esperança num reino de justiça e paz. E para isso, o primeiro verso é uma intercessão pelo rei, para que Deus lhe dê autoridade a fim de exercer a realeza. Porque é responsabilidade do rei o exercício da justiça, governando o povo de Deus com equidade segundo os mandamentos divinos. O segundo verso revela a oração do humilde para que o governo do rei seja estável, a fim de que o povo viva com segurança. Deus, beneficiando ao rei, beneficia o povo. Também se faz a súplica para que o governo do rei seja forte, que atinja o território dado a Davi, mantendo integridade a todo o reino de Israel. Será grande Israel, que abrangerá grande território prometido a Davi. A terceira estrofe, o verso, suplica que o rei abençoado por Javé, para governar o povo de Deus, ele seja justo em assistir os necessitados, os indefesos, os marginalizados, e que pela proteção divina
terá a ajuda do rei, que está a serviço de Deus para exercer justiça e ajudar aqueles que precisam de justiça. O quarto verso fala da bênção que se pede ao rei para que sua memória, o nome do rei, viva sempre, seja sempre lembrado. Isto é, que o rei seja sinal mediador da bênção divina para todas as nações. Este rei da justiça se manifestou em Jesus de Nazaré. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, versículo 9. Paulo, nessa leitura, nos oferece a chave para compreender a Escritura transmitida desde os tempos remotos e que se refere ao Antigo Testamento. Tudo o que veio transmitido na Escritura é para a nossa instrução. Jesus é o verdadeiro intérprete das Escrituras, pois é a partir de Jesus que se encontra o verdadeiro sentido da revelação na Escritura. Nossa prece quer ressaltar a unidade da Igreja, que é vontade de Jesus. O culto verdadeiro acontece quando a Igreja realiza a unidade no amor, na aceitação recíproca e no suporte recíproco. Tendo em vista a unidade da Igreja, Paulo exorta para que haja um acolhimento recíproco entre os cristãos na comunidade, onde todos são chamados à plena comunhão de amor, todos, sem exclusão. A comunidade igreja teve um modelo, Jesus Cristo, que nos acolheu como sua igreja, pois ele deu sua vida por ela. Jesus nos acolheu em sua igreja, fundada para circuncisos e incircuncisos, isto é, os pagãos. A igreja foi criada por ele. Os judeus foram aceitos por Jesus em consideração das promessas feitas aos pais e que não constituíam direito perante a Deus. Eles foram escolhidos. Os pagãos se manifestam que o Deus quer ser também o Deus da misericórdia de todos, judeus e pagãos. Na Escritura vem ressaltada a vontade salvífica divina universal de Deus, que sai, isto é, que vai para além das fronteiras do povo do Antigo Testamento. No Evangelho, João Batista vai dizer que Deus pode fazer das pedras nascerem filhos de Abraão. E com os pagãos formam o único povo de Deus integrados nessa unidade. O Evangelho vem tirado de São Mateus, capítulo 3, versículo 1 a 12. Encontramos João Batista, que inicia sua missão em preparação à vinda de Jesus, o que vem depois de João Batista. De forma súbita, inicia a leitura apresentando João Batista. Apareceu João Batista. Ele aparece como personagem conhecido de seu tempo. Mateus nada diz sobre seu nascimento, como nos fala Lucas, no capítulo 1, versículo 5 ao 25, e no capítulo 1, versículo 39 ao 80. Cita o nome de João e acrescenta Batista. O seu reaparecimento abalou sua época. Ele prega dentro de uma região do deserto da Judéia, anunciando a conversão e para que todos façam penitência. Ele age no deserto, longe do ruído das cidades e aldeias. O deserto é o lugar modelo da época de libertação, de salvação. A mensagem é breve: convertei-vos. Um clamor profético anuncia a proximidade do Reino dos Céus. 2 anúncios, e o objetivo é fazer o povo de Deus voltar para o seu próprio Deus. Os pecados que conduzem o ser humano para a morte irá conduzir o ser humano para a vida ao abandonar o pecado. Os pecados pesam a vida
o coração. Devem ser abandonados e depois criar um coração novo. A pregação de João Batista trata-se de vida ou morte, perdição ou salvação. A conversão é uma disposição para acolher o reino dos céus que está perto. O convite à conversão era um apelo dos profetas para se preparar ao juízo de Deus no dia do Senhor. O anúncio da proximidade do reino dos céus é um convite à disposição ao fim da história, onde o triunfo divino será portador àqueles que se convertem, à participação, à bem-aventurança de todos que tomaram a sua opção por Deus e seu reino. O reino dos céus se aproxima, está às portas. Mateus quer realçar em João Batista a presença da nova era. E com João Batista, ele anuncia a restauração da realeza divina. Diante da severa pregação de João Batista, encontramos os tenebrosos dias de Javé, mas vem orientado a um porvir luminoso, portador de salvação. João Batista exige severa penitência e conversão sincera, mas na perspectiva da meta final, o reino dos céus. João Batista é aquele que realiza a palavra dos profetas, de modo especial Isaías. Em Isaías, a citação tem como contexto o fim do exílio da Babilônia e o retorno do povo de Deus à terra prometida. Isaías diz: uma voz exclama: abri no deserto um caminho para o Senhor. O povo volta do exílio e, como novo êxodo, o povo de Deus passa pelo deserto, acompanhado por Javé, para voltar à terra prometida. Isaías, capítulo 40, do versículo 3 a 5. De João Batista diz: esta é a voz daquele que grita no deserto. Houve uma mudança. O deserto não é o lugar que deve ser preparado, para que Javé possa passar com seu povo rumo a Israel. Agora não. O deserto é o local em que está João Batista. Quem quiser ouvir João Batista deve deixar as cidades e ir ao deserto, onde ele está, e ali encontrá-lo. Aquele que está no deserto, isto é, João Batista, clama: preparai o caminho do Senhor. É o anúncio daquele que está no deserto. O mensageiro da mensagem é João Batista, mas o Senhor é o Messias, o caminho do Senhor. Jesus é aquele que é mais forte que João. João Batista vivia uma vida de extrema severidade. Seu anúncio abarca Jerusalém, toda a Judéia, toda a região do Jordão. O povo vai ao deserto à procura de João com o objetivo de renovar a vida naquele tempo de profunda crise em Israel. João batizava com um rito que simbolizava a disposição no batismo à conversão. O batismo de imersão no Rio Jordão. Esse batismo de João Batista é um sinal de conversão e renovação do ser humano, disposição para a salvação. Vinha João, não só gente simples, mas soldados e membros do Conselho de Jerusalém, fariseus e saduceus. João Batista dirige uma palavra dura aos fariseus e saduceus, chamando-os de raça de víboras. E pergunta: quem nos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Pois este dia tremendo está às portas. Ele se aproxima com tanta certeza e força que ninguém poderá escapar. Mas se deve produzir frutos que produzam conversão. Existe uma possibilidade de fuga. Só a penitência é que poderá salvar.
Deve-se deixar o caminho mau e buscar a via da justiça, abandonar o estado de morte e trilhar o caminho da vida. A conversão é comprovada com a prática de boas obras. Não basta ser filho de Abraão. Não será considerado como crédito para a salvação, nem é garantia para a salvação. Deus não dá garantia aos privilégios. É necessária a conversão de todos, porque ela traz a certeza da salvação. Sem conversão, nada vale, nem mesmo ser filho de Abraão. Deus pode fazer das pedras, dos pagãos, filhos de Abraão, filhos novos. O tempo é urgente. O machado já está na raiz das árvores. Se deve produzir bons frutos para não ser cortado. Ninguém escapará do dia da ira. Isto é, no dia da ira serão lançados ao fogo. O fogo é um juiz aniquilador que já está aceso. João anuncia a presença de um outro, aquele que vem depois de mim. A proximidade, em cada advento, a igreja anuncia a proximidade daquele que há de vir. Ele é mais forte que João. O batismo de João é com água, para a conversão. O que vem, isto é, Jesus, mais forte que João Batista, irá conferir um outro batismo, com o Espírito Santo e no fogo. O Espírito Santo transforma os corações, e este dom só pode dar o mais forte, só Jesus pode dar. O Espírito Santo é um dom dos fins dos tempos. Ele também batiza no fogo, um juízo aniquilador. O dia de Javé vem como uma fornalha, nos fala Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Aqueles que não se convertem encontrarão o fogo, a chama. E aqueles que se convertem, será derramado o Espírito. Aqui vem a analogia do campo. O trigo ceifado é guardado no celeiro, a palha queimada. O trigo simboliza aqueles do Espírito Santo, a palha queimada, aquele batizado com fogo. João Batista conhece um só juízo, o juízo de Deus. Mas quem executa o juízo é o próprio Deus por meio daquele que é o mais forte, Jesus. Diante dele, João Batista não é nada, nem serve para os serviços mais humildes dos servos, dos escravos, carregar as sandálias. A pregação de João Batista não é apenas o impacto do juízo final, que se aproxima, mas o anúncio de uma nova era, nova vida, para um povo novo, constituído de judeus e pagãos. A antífona de comunhão é tirada do livro de Baruch, capítulo 5, versículo 5, e capítulo 4, versículo 36. Levanta-te, Jerusalém, põe-te no alto e vê, vem a ti a alegria do teu Deus. Que a comunidade celebrante possa se levantar para receber a Jesus, que vem na Eucaristia, e se alegrar com o Senhor, seu Deus. Comungar o Senhor da vida e se transformar nele. Ele que é a razão da nossa alegria, razão de todos aqueles que creem. Então que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós. Bom segundo domingo para todos.